A obra de hoje, que a gente vai conversar um pouco, é essa aqui, é Manuelzão e Miguelinho, do João Guimarães Rosa. Na verdade, eu vou tratar apenas da novela Campo Geral, que é a primeira história, que é a história da criança, do Miguelinho. E assim, eu chuto dizer que essa é uma das obras mais importantes da minha vida, porque ela é muito, toca muito no fundo do coração da gente, assim, é uma história que ao mesmo tempo tu vive junto com o personagem, e isso faz a gente se envolver e se cativar muito por isso e sofrer junto com ele. Então assim, primeiro eu vou explicar que esse livro aqui ele faz parte de uma obra maior, então que se chama Corpo de Baile, né, do João Guimarães Rosa. Então essa história foi escrita em 1956, se passa no Mutum, no interior de Minas, então é uma história que se passa no sertão, né, lá no fundo do Brasil. E tem um personagem que se chama Miguelinho, a história começa inclusive com um certo Miguelinho, então tem uma coisa meio conto de fada nisso, né? E essa personagem infantil, na verdade, existe um narrador em terceira pessoa e que vai como se ele grudasse nesse personagem, então ele vai acompanhar toda a história, tudo que se passa, os acontecimentos a partir do olho desse personagem que é uma criança. Então acho que é por isso que também esse regionalismo do Guimarães consegue ser muito universal nesse sentido, né, como a gente diz, porque a história de um Miguelinzinho lá no meio do sertão consegue tocar muitas pessoas e fazer com que todo mundo se sinta muitas vezes como ele e sofra junto com ele. Então eu acho que isso de colocar o olhar através do olhar da criança faz muita diferença nessa história, e o próprio palavreado, as histórias escutadas pela metade, né, enfim, isso tudo vai fazer muita diferença também para essa história. Bom, vale também dizer que o próprio Guimarães dizia que essa história, pouco que continha assim todo o germe de todas as histórias dele, então que era como se fosse realmente, né, o início de tudo, né, então o campo geral mesmo, né, os gerais, como a gente podia pensar. Essa história de uma família, né, uma família muito pobre, que era dos personagens que a gente conhece é o Inhoberno, a Inhanina, que são o pai e a mãe. São 6 filhos, o Liovaldo, que não mora mais no Mutum, o Miguelinho, que é o nosso personagem principal, a Adrelina, o Dito, a Chica e o Tomezinho. Tem também um personagem que é muito importante para essa obra, que é o tio Terês, e daqui a pouco a gente vai ver porquê. A vovó Isidra, que não é a avó mesmo das crianças, e sim a irmã da avó. E também tem algumas personagens que trabalham ou que, enfim, vivem com essas pessoas. Não é uma relação muito empregado, porque todos eles são pobres, então é uma coisa diferente, como se fosse uma ajuda, né? Que é a Rosa e a Maitina que moram junto. Então, assim, essa história começa assim, a gente descobre que o Miguelinho saiu do Mutum uma vez para ser batizado. Aí uma pessoa comenta que o Mutum é muito bonito e ele vai muito feliz contar para a mãe dele que ele acha que o Mutum é bonito. Alguém disse que o Mutum, a cidade dele, era bonita. Só que a mãe não acha essa cidade bonita, e eu acho que a metáfora dessa fala da mãe é muito legal, assim, porque ela diz assim que tem um morro, aí ela diz que atrás daquele morro deve ter alguma coisa que ela não tá vendo e que lá deve ter vida. Então, que atrás daquele morro deve ter alguma coisa acontecendo e eu não sei, eu não vou saber. Então, ela não acha essa cidade bonita, ela não gosta de viver no Mutum, e ela aparece desde o início com essa inconformidade de viver ali, enfim, de ficar nessa vida que ela leva. O Miguelinho, então, tinha 8 anos. A gente percebe muito, assim, essa voz do povo sertanejo aqui, né? Inclusive, a própria fala fica misturada com a escrita, então às vezes é um pouco difícil de ler Guimarães. Em alguns trechos a gente tem que voltar para tentar entender bem a cena, né? Mas logo que a gente mergulha, como a gente lê Grande Sertão Veredas, depois que tu mergulha na história, a partir enfim, de um certo número de páginas, a gente consegue entender cada vez melhor. Então, assim, ele tem trechos que diz assim, como esse:
Era a primeira vez que a mãe falava com ele em um assunto todo sério. No fundo de seu coração ele não podia, porém, concordar, por mais que gostasse dela, e achava que o moço tinha falado aquilo que estava com a razão. Não era porque ele mesmo, Miguelinho, visse beleza no Mutum. Nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito e um lugar feio. Mas só pela maneira como o moço tinha falado, de longe, de leve, sem interesse nenhum, e pelo modo contrário de sua mãe, agravada de calundu e espalhando suspiros lastimosa. No começo de tudo tinha um erro, Miguelinho conhecia, pouco entendendo. Entretanto, a mata ali perto, quase preta, verde, escura, punha-lhe medo. Então, assim, o Miguelinho é uma criança que também a gente sente como ele, porque ele é muito curioso e ele tem sempre isso de que tá entendendo, não entendendo as coisas, né? Isso é bem forte e ele é muito diferente em relação ao Dito, que é o irmãozinho dele, que depois vai ter, né, daqui a pouco eu vou contar essa parte da história, mas o Dito é um menino que ele realmente é o Dito, né? Porque tudo que ele diz, as coisas acontecem. Ele tem como se fosse uma premonição das coisas e ele entende o mundo de uma maneira que o Miguelinho pensa que não entende. Na verdade, a gente como um leitor adulto, a gente olha essa criança, o Miguelinho, a gente pensa que ele sim entende muita coisa. Só que ele não consegue ter certeza, ele é a dúvida, ele tem medo de morrer, ele não é... Ele é uma criança que se dá prazos, né? Ele diz, daqui a 10 dias se eu não morrer vai acontecer tal coisa. Então ele é muito incerto. Então tem até um trecho que diz, Miguelinho não era das certezas, né? E o Dito não, então o Dito tinha isso de que tudo que ele dizia acontecia. Bom, então esses personagens não tinham quaisquer condições de tudo, de saneamento, de vida mesmo, né? Então, são personagens que trabalham, mas não tem nada de seu, nem terra, nem casa, nem nada. Então, a gente consegue ver que as relações dessas pessoas mesmo que vão permear essa história, que vão mostrar, vão dominar os acontecimentos, né? Uma delas é a traição, que fica implícita também, porque nunca, como a gente está olhando pela voz da criança, a gente nunca fica sabendo exatamente se isso aconteceu, mas claro, a gente percebe que sim, que a mãe, a Nhanina, ela trai o pai com o tio Terês, né, que seria o irmão do pai, né, com o seu próprio cunhado. Então, a gente vai percebendo nessa história esse fundo, né, isso que vai se passando, a gente vai percebendo através do olhar da criança. E o tio Terês é expulso de casa, enfim, resolve ir embora. O Miguelinho escuta sempre pedaços de conversa, né? Ele escuta a avó dizendo que veio estragar famílias e não sei o que. Ele entende só uns pedaços, mas ele também tem coisas muito fortes que ele entende. Por exemplo, quando ele encontra o tio Terês na mata e o tio Terês pede que ele entregue um bilhetinho para a mãe. Ele guarda aquele bilhete e ele não sabe se entrega ou não, porque ele sabe que aquilo ali é um pouco, que aquilo é errado, que aquilo é um pouco trair o seu próprio pai, embora o pai seja uma figura bem, que judia muito dele, né, que maltrata o Miguelinho. Então ele chega a dormir com as calças e com o bilhetinho dentro para não ter que tirar, porque ele não decidiu ainda o que ele ia fazer. Então quando ele encontra o tio no dia seguinte, o tio que já tinha sido expulso da casa, ele começa a chorar e diz que não conseguiu entregar o bilhete para a mãe. Mas tudo isso mostra assim, que o Miguelinho entende das coisas. Outro trecho que é muito importante nessa obra também, do Campo Geral, é o trecho da morte do irmãozinho do Dito. Né? Eu tô dando um pouco de spoilers aqui, eu sei, mas eu não vou chegar até o fim da história para que vocês tenham vontade de ler o livro, né? Mas tem um momento que é crucial nessa narrativa, que é o momento em que o Miguelinho perde seu irmão, né? E o Dito pisa num caco, né? E como não teria uma vacina, nem nenhuma maneira de tentar salvar essa criança e tal, eles perdem o Dito, que acontecia muito no interior, e acontece ainda, né, no interior do Brasil, que é das crianças morrerem pelas mais diversas coisas, né? E isso até eu indico que vocês assistam, que se não assistiram ainda o documentário Invenção da Infância, né, que é muito interessante, muito triste em relação a isso, né, mas
no momento em que o Dito morre, né, que o Miguelinho fica sabendo e é a pessoa que ele mais tem esse vínculo, é esse irmãozinho, a gente consegue perceber o grau em que essa narrativa tem de poesia também, né? Uma narrativa que tem muita coisa de poesia. Estavam lavando o corpo do Dito na bacia grande. Mãe segurava com jeito o pezinho machucado doente, como caso pudesse doer ainda no Dito, se o pé batesse na beira da bacia. O carinho da mão de mãe segurando aquele pezinho do Dito era a coisa mais forte nesse mundo. Olha os cabelos bonitos dele, o narizinho, mãe soluçava. Como o pobre do meu filhinho era bonito. Miguelinho não aguentava ficar ali. Foi pro quarto de Luiz Altino, deitou na cama, tapou os ouvidos com as mãos e apertou os olhos no travesseiro. Precisava de chorar toda a vida para não ficar sozinho. Os trechos da morte do Dito são os trechos mais, assim, que parece que dão uma facada na gente, assim, de tão profundo, assim, quando diz que o Miguelinho chorava lágrimas maiores que os olhos, então todo esse sentimento de luto, né, por parte desse irmão é muito forte e também é muito bonito nessa narrativa. Então, assim, depois que tem essa perda do Dito, a gente percebe que o pai também acaba agredindo física e verbalmente o Miguelinho. Ele diz que quem devia ter morrido era o Miguelinho, ele chega a dizer isso, né, que não deveria ter sido dito. Em algum momento da narrativa, que também é mais pro final, mas ele quebra todas as gaiolas dos passarinhos que o Miguelinho tinha, né? Então isso também é uma coisa muito triste na narrativa, porque mostra também esse rito de passagem do Miguelinho, isso que ele, como se... é um rito forçado que o pai faz ele passar, né, que é deixar a infância e esse amadurecimento, né, que ele não queria ter, que não era a hora. E também, assim, a gente percebe que a história vai continuando e outras coisas acontecem. Por exemplo, chega uma pessoa para trabalhar na casa, que é o Luiz Altino, e ele também fica subentendido, a gente não consegue ter certeza, mas claro que isso tudo porque é através da criança, né, mas a gente sabe que isso aconteceu, que a mãe tem mais um caso, então a mãe tem esse, ou então não chega a ser um caso concretizado, assim, algo que aconteceu, que esse Luiz Altino, que é essa pessoa que mora com eles, tenha com a mãe. E a narrativa vai se desenrolando em relação a isso. Eu não vou contar o final, né, que é muito bonito e muito legal também. Não vou contar, porque também não a ideia é que vocês tenham vontade de ler os livros que eu conversar aqui. Então é isso, assim, essa narrativa é muito legal e eu espero que todos gostem. Se vocês lerem, por favor, me contem, né, venham aqui nesse vídeo, ou então vão no blog e conversem e tal, me contem o que vocês acharam dessa história. Porque é uma história muito fascinante, é uma coisa que tem muita coisa de realidade também, esse pano de fundo de Brasil. Até esse foi um dos textos que eu usei na minha dissertação de mestrado, né? Então por isso que é um texto que eu tenho muito carinho. E a gente pode ver nitidamente, assim, que a sensibilidade do Guimarães Rosa ao escrever isso, e eu espero que consiga também contagiar vocês, assim como me contagiou essa obra.